Nesse segundo vídeo sobre a realidade, nós vamos falar da capacidade que uma pessoa tem de entender, de visualizar a realidade exatamente da maneira como a realidade é, sem a utilização dos seus sentimentos, dos seus quereres, das suas feridas emocionais ou de qualquer outro artifício que ela possa usar para isso. Perceber a realidade exatamente da maneira como ela é uma prova muito grande de maturidade. Se eu percebo aquilo que está acontecendo exatamente da maneira como está acontecendo, eu posso, a partir da percepção concreta de que estado a coisa está, das circunstâncias, eu consigo iniciar um processo de mudança. Processo de mudança esse que normalmente é gradativo. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de alterar toda a circunstância de uma determinada realidade instantaneamente. Normalmente, o que acontece é que a minha capacidade de mudar a realidade ao qual eu me encontro é muito limitada. E aí, o que acontece nesse caso, quando isso acontece? Normalmente a pessoa entra por um caminho de reclamação, porque ela não pode mudar a realidade, ela reclama da realidade, porque ela não pode mudar a tempestade que acabou de cair e vai impedir ela de cumprir o compromisso, ela começa a reclamar sobre aquela realidade. E olha que interessante, olhando isso pela vida espiritual, quando você reclama de um acontecimento, você está reclamando da própria existência, da própria forma como a providência está cuidando de tudo isso. É uma própria rebeldia contra Deus. É como se você dissesse para Deus assim: olha, eu sei o que é melhor e você não sabe. Então você sai do seu lugar de criatura e se coloca no lugar do Criador. E aquele que quer ter uma vida espiritual, uma das primeiras coisas que ele precisa aprender é a se colocar no lugar da criatura. Porque se nós avançarmos na vida espiritual, esse avanço ele vem mediante a graça e mediante uma, como diria Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. E toda revolta contra a realidade, ela também corre o risco de dois caminhos. De uma loucura, porque ela pode caminhar por um trajeto de criar uma realidade paralela e trazer algum transtorno psicológico. Então, por exemplo, a esposa que vê o marido traindo, mas não suportando aquilo, começa a achar que aquela situação ela não viu, que aquilo não está ocorrendo daquela maneira, ela pode criar um problema psicológico e, a partir desse problema psicológico, desencadear uma série de outros problemas que nós não conseguimos nem mensurar exatamente aonde ele pode chegar. E um outro ponto importante é que também a pessoa precisa entender uma coisa. A fuga da realidade pode levar ela para um vício, ou seja, ela está passando por uma situação frustrante, uma situação constrangedora, uma situação humilhante e ela não consegue aceitar aquilo, ela pode despejar essa frustração num vício, seja ele em drogas, seja ele no mau hábito, seja ele na alimentação, seja ele em qualquer outro hábito desordenado que ela possa ter. E a última parte que eu queria conversar com vocês sobre isso é que não existe a menor possibilidade de que nós consigamos mudar a realidade a não ser que nós passamos a percebê-la corretamente. Então, qual é a dica? A dica é, se você está com dificuldade de enfrentar a sua realidade, você precisa se acalmar, olhar ela com calma, perceber aquilo, o que lhe é capaz de alterar a curto prazo, a médio e a longo prazo, e iniciar um movimento no sentido de alterar aquilo. E quando isso não é possível de alterar, é preciso que você se curve diante da realidade, se curve diante da própria providência divina, que se permitiu que aquilo aconteça, é porque aquilo, de alguma maneira, pode ser retirado dali uma coisa melhor. Perfeito, gente? É isso basicamente essa segunda aula. Eu espero vocês na próxima aula sobre a questão da maturidade. E lembre-se, a maturidade é olhar para a realidade e examiná-la e conseguir percebê-la exatamente como ela é. Meu nome é Almir Rivas, eu sou psicoterapeuta, estou à disposição de vocês tanto no Instagram pelo meu @almir.rivas.terapeuta, quanto aqui no YouTube.